iniciaremos através da oração. Pedimos ao nosso companheiro, o Sr. Evandro, que faça as preces iniciais para nós. Querido Mestre Jesus, estamos iniciando mais uma reunião evangélica em nossa casa espiritual, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, onde temos buscado os vossos ensinamentos através do Consolador prometido, nos explicando a respeito da lei de Deus. Pedimos, Senhor, os nossos irmãos maiores, nossos benfeitores espirituais, possa estar presente nos ajudando, aumentando a nossa visão espiritual, nos dando a condição e amparo que nós necessitamos de estudarmos essas lições e extrairmos dela aquilo necessário à nossa evolução, no nosso progresso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, dos nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Um Cristo Consolador. E os nossos estudos se referem ao item 1, que tem o subtítulo de O Jugo Leve. São os registros de São Mateus, em que Jesus nos fala: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Ajudado com essa lição, nós temos a pergunta 920 do Livro dos Espíritos sobre a felicidade e infelicidades relativas. Foi perguntado aos Espíritos superiores: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E eles responderam: não. Por isso foi que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser feliz quanto possível na terra. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Euler Filho e Lucas. Estamos passando a palavra ao nosso irmão Lucas. Meus caros amigos e irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe no estudo, no entendimento do seu bendito Evangelho. Meus amigos, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a impressão, ao lermos o primeiro versículo que consta aqui, que é como se Jesus adivinhasse as dificuldades, as lutas,
que a gente está vivendo, às vezes mais intensas, às vezes menos, e diante da nossa preocupação, às vezes da nossa angústia, que às vezes vira desespero, às vezes vira revolta, pela nossa limitação, pelas dificuldades que a gente ainda carrega, Jesus então, como se o Mestre se postasse diante de nós e falasse assim conosco: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Cristo promete o alívio, o consolo, a tranquilidade, a serenidade, por uma forma que muitas vezes a gente, somente lendo esse versículo, talvez a gente não entenderia como, mas ele é capaz de trazer esse alívio, tirar o peso que muitas vezes das nossas cruzes que a gente julga estar demasiadamente pesado. Só que logo em seguida, Jesus continua dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou grande e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, meus irmãos, logo em seguida, Jesus coloca para a gente, como sendo um caminho para esse alívio que ele promete, que tomássemos sobre nós o jugo do Cristo. O que seria isso? O jugo, meus amigos, tem por sinônimo a canga, que, por exemplo, numa figura mais conhecida nossa, quando a gente, hoje em dia a gente não vê muito, mas antigamente era comum, quando se tinha, por exemplo, uma junta de bois para puxar um carro, para que você submeta ali o animal e que ele não fique ali indisciplinado e vá naquela direção e também não se afaste do carro, e toda a força que ele exercer, ele puxa o carro para frente, você limita os movimentos dele, coloca o jugo, a canga nele, e ele então faz o serviço que lhe compete, que é mover o carro para diante. O Cristo então, logo em seguida, ao nos prometer o alívio, o consolo, a paz com as dificuldades que a gente vive, nos pede para que a gente tome o seu jugo. O que é isso? Para que a gente discipline as nossas vidas, para que a gente siga a disciplina proposta pelo Cristo, as suas regras, para que a gente, em resumo, conheça e aplique em nós as disciplinas, as condutas, as regras, os preceitos que o Evangelho nos traz. Isso é muito importante, meus irmãos, a gente entender, porque do contrário, a gente tende a achar que Jesus simplesmente prometeu um milagre em nossa vida, tirando os problemas que estão na nossa existência. Como se o Cristo viesse, pegasse os problemas, tirasse a nossa vida, de repente virasse um mar de rosas de tranquilidade, sem que a gente nada se modificasse, simplesmente tirasse os problemas. E não é isso que o Cristo promete. Tem até uma música que popularizou-se há alguns anos atrás, que trata sobre Zaqueu. Lá no refrão da música fala assim: faz um milagre em mim. Nós ainda temos, meus irmãos, a tendência de esperar soluções milagrosas, rápidas, imediatas, até mesmo mágicas, que viriam do Cristo para suavizar as nossas dificuldades, sem observarmos a segunda parte do que ele nos fala: tomarmos sobre nós o jugo do Cristo, a disciplina, as regras, compreendermos, estudarmos e vivermos o Evangelho. É isso que Jesus aqui começa a introduzir para a gente. Nós vamos ver aqui, portanto, Kardec vai começar a comentar esse versículo bíblico dizendo assim para a gente: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus,
que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera depois dessa vida, ou que simplesmente duvida, ou seja, para toda criatura humana que enxerga a vida somente sob o prisma material da atual existência, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança diminui o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. E conclui Kardec nesse comentário muito breve que a gente vai desenvolver. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então agora nós vamos desenvolver mais o que Kardec está aqui ensinando para nós. Portanto, meus irmãos, para todos nós, Jesus faz o convite: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus prometeu o alívio para todos nós, tranquilidade, o alívio, a calma, tirar esse sobrepeso que a gente traz. Entretanto, que a gente compreenda o seu Evangelho, estude, sinta no coração e viva ele, e aplique ele em nossa vida. Vamos aqui ver, e aqui nós temos muitos pontos a poder ilustrar e comentar com os irmãos. Kardec começa dizendo assim: não, todos os sofrimentos, aí ele fala misérias, segundo, decepções, terceiro, dores físicas, e quarto, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que Jesus ensinou aos homens. Vamos ver, meus irmãos, como que o Cristo, a compreensão do Evangelho, especialmente à luz da doutrina espírita, é capaz de nos aliviar e nos consolar nesses pontos. O primeiro deles diz respeito às misérias. Como que nos tocam na vida observarmos os quadros de miséria, de desigualdades que nos cercam? Muito nos incomoda, e assim tem que ser. Porque se a gente fosse indiferente, era um mau sinal. Era sinal de que a piedade estava fraca, estava fria no nosso coração. O sentimento de compaixão faz com que um quadro de sofrimento nos toque, nos incomode. E a gente tem que sentir esse incômodo e partir primeiro para compreender o porquê. E aí a gente vem dentro da própria doutrina, e aqui nós vamos, meus irmãos, trazendo os exemplos, por exemplo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. As misérias, por exemplo, que dizem respeito às misérias sociais, às desigualdades sociais. Se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui no capítulo 16, o item 8, que fala para a gente sobre a desigualdade das riquezas. E, nesse item, nós temos aqui Kardec comentando assim para a gente: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Imaginem um dia que nas faculdades de economia, de ciências sociais, tivesse a premissa básica: olha, para que a gente analise o problema das desigualdades, não observe somente a atual existência. Considerem as múltiplas existências, as múltiplas vidas que cada um de nós já teve e vamos ter. Por quê, meus irmãos? Primeiro, a primeira questão que se apresenta é essa: por que não são igualmente ricos todos os homens? Por uma razão simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Ou seja, devido às múltiplas existências que nós já tivemos e ao uso que a gente fez da nossa liberdade, às vezes aproveitando bem o tempo, às vezes não, às vezes fazendo bom proveito de uma oportunidade, às vezes não, e
uma série de experiências que se somam nas várias vidas que nós já vivemos, nós desenvolvemos mais algumas qualidades e outras não. Ou ainda não combatemos alguns defeitos, enquanto que outras pessoas sim. Por exemplo, nós somos profundamente desiguais. Alguns de nós são mais ativos, outros são menos, às vezes até preguiçosos. Alguns são mais previdentes, outros são mais pendulados, gastadores. Uns são mais inteligentes, têm uma facilidade de compreensão maior, outros mais dificuldade. Como que a gente vai querer uma igualdade absoluta, considerando que nós somos profundamente desiguais? Esse é o ponto de partida. E que está aqui para a gente, dentro da doutrina, a explicação. Considera ainda Kardec, nesse ponto, dizendo o seguinte: a riqueza igualmente repartida, a cada um daria uma parcela mínima e suficiente. Mais adiante, ele volta a falar conosco assim: ó, a pobreza é, para os que sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Ou seja, os quadros da situação material das nossas vidas e dos nossos irmãos à nossa volta são quadros educativos para a alma. Sendo que, se eu estiver passando por uma situação de dificuldade, eu vou estar aprendendo determinadas lições para o meu espírito. E numa situação de facilidade material, são outras lições, são outros testes, são outros aprimoramentos, outros atributos que eu vou desenvolver e outros vícios que vão ser testados em mim. Então, meus irmãos, vejam como que a gente passa a reconsiderar, eliminando do nosso coração, por exemplo, o sentimento de revolta, que tanto nos atrasa, que tanto nos faz mal. Eu passo a ver isso e compreender essas diversidades e ver o que está ao meu alcance fazer, se o quadro me toca ou toca aqueles que estão à minha volta e que eu possa ajudar ou influenciar. Vejam aqui que interessante a respeito desse assunto. Emmanuel tem uma opinião que ele fala assim para a gente: ó, desigualdade, está lá no livro Consolador. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra e a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova de quase todos os seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Portanto, qual que é o meio mais efetivo de diminuirmos as desigualdades, de fazermos uma sociedade mais fraterna e mais justa e com menos miséria? Educarmos a alma. Educarmos a alma, dentro dos preceitos do Cristo. Esse, meus irmãos, o primeiro ponto que Kardec comenta. Mas vamos seguir. Quando a gente vem aqui, o segundo ponto mencionado por ele são as decepções. Quantas e quantas vezes as decepções nos causam sofrimentos e dificuldades na vida? E aí a gente vai dar alguns exemplos. A gente, muitas vezes, ainda temos a tendência de fazer o bem esperando uma contrapartida da pessoa. Às vezes esperamos gratidão, às vezes esperamos que aquele bem volte para a gente da mesma forma, ou pelo menos esperamos que a pessoa nos respeite, não fale mal de nós, e às vezes a gente é decepcionado em todos esses pontos. Às vezes uma vida inteira de dedicação, como acontece às vezes, por exemplo, numa situação familiar, e ainda assim vem a ingratidão, o desrespeito, as decepções. Como que Jesus alivia isso? Como que o Evangelho e a doutrina nos alivia nesse ponto? Nos explicando também, deixando claro para a gente as causas e os motivos que nascem essas decepções. E aí, vamos de novo no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, meus irmãos, já lá no capítulo 14, que tem por título Honrai Pai e Mãe,
Nesse capítulo, o último dos itens, que é uma instrução dos Espíritos, é uma mensagem longa de Santo Agostinho, que normalmente a gente até não estuda aqui diretamente por ela ser longa e a dificuldade de ler e comentá-la como um todo, mas tem alguns trechos muito elucidativos. Por exemplo, nesse ponto, sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, Santo Agostinho fala assim: o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Como é difícil para um pai e para uma mãe, às vezes, decepcionar-se com as atitudes de um filho, de uma filha, de quem esperava gratidão, carinho, respeito, cuidado, especialmente quando chega a velhice, chega as necessidades. E Santo Agostinho comenta assim conosco, que muitas vezes, após o nosso desencarne, nós saímos dessa vida levando ainda muitos defeitos e, o que é pior, ressentimentos, mágoas, às vezes até inimizades, brigas e ódios muito difíceis, que vão precisar de tempo para ser curados e resolvidos. Após um tempo de sofrimento no mundo espiritual, a gente chega à necessidade, todos nós, de que não tem como eu permanecer nesse estado e que, portanto, eu preciso resolver essa pendência. Eu preciso acabar com essa inimizade, com essa diferença que existe. O que a gente faz então? E o que a espiritualidade maior organiza e nos ajuda? Faz o seguinte: fulano, você é inimigo de ciclano? Ah, tá. Então vocês dois vão voltar na mesma casa. Como? Vocês vão marido e mulher. Ou senão você vai pai, ele vai filho. Você vai mãe, você vai filho. Vocês vão irmãos, ou por outros laços consanguíneos que nos ligam. E depois, meus irmãos, de formado esses laços consanguíneos, comenta Santo Agostinho que muitas vezes, após passados alguns anos, surgem ódios, repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis ou não terem uma origem. Qual que é a origem? A vida eterna, as vidas passadas, a convivência infeliz que os dois já tiveram em algum momento no passado. E comenta conosco: quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. É um espírito velho que precisa da nossa orientação, do nosso amparo. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesmo: um de nós dois é culpado. Vejam aí, meus irmãos, a reinterpretação, a ressignificação dos problemas de família. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Façam como o bom jardineiro, que corta os remendos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Então, os desgostos ganham um ressignificado. Nós ganhamos uma nova paciência, uma nova força, e passamos a considerar o seguinte: meu Deus, se eu tenho tanta dificuldade com ele, possivelmente eu já abusei da confiança, da boa fé, eu abusei da mentira, eu prejudiquei, e agora nós estamos juntos. A gente passa a ver e interpretar de uma maneira diferente. Vejam aqui, meus irmãos, agora ainda ilustrando esse ponto, um trecho, aliás, uma poesia de Cornélio Pires, que vai falar para a gente sobre os desgostos em família, parentesco e reencarnação. Você nos pede por carta, meu prezado amigo João, que a gente escreva no tema família e reencarnação. Assunto vasto, meu caro, tão vasto que já nem sei andar nesse labirinto, mesmo andando à luz da lei. O lar parece uma empresa de lucro certo e bem-vindo.
Surge na terra em 2 sócios, depois a casa vai indo. O casal, primeiramente, celebra doces afetos, em seguida ganha os filhos, e os filhos arranjam netos. Logo após há um grupo grande, ao qual, de forma concisa, a gente volta em criança, procurando o que precisa. Ou seja, a família que a gente forma hoje, possivelmente é a mesma que a gente vai formar daqui a algum tempo. Portanto, se eu não cuido dela hoje e deixo ela desorganizada, amanhã ela me recebe de novo e eu vou colher aquilo que eu plantei. A luta chega, entretanto, o progresso vale a pena. É isso aí, cada berço põe a vida em novas cenas. O mundo lembra um teatro, cuja função nunca cessa. Toda casa lembra um palco, cada família é uma peça. O espetáculo é de todos, a prova é parte comum, mas proveito e aprendizado são coisas de cada um. Antes do berço rogamos a luta que nos apraz, depois, muito comumente, buscamos voltar atrás. Requisitamos em prece inimigos por parentes, e ao revê-los ombro a ombro, reclamamos descontentes. Às vezes, a filha ingrata é aquela jovem sofrida, que abandonamos a rua nos prazeres de outra vida. Filho criando problema, tristeza, mágoa, perigo, adversário de outrora, cobrando débito antigo. Noras cruéis, genros brutos, pai tirânico e violento, são contas do crediário, resgatado a sofrimento. Rusgas, brigas e desgostos, espinheirais do passado, pagamentos a prestações, de culpas por atacar. Nossos erros de outras eras, ódio, inveja e tentação, retornam pela família, na lei da reencarnação. Quem amou, quem deu de si, sobe de altura e lugar. Quem fez sofrer, vem sofrer. Quem bateu, vem apanhar. Quem dos outros fez capacho, cria resgate severo. Quem foge ao próprio dever, vem de novo a estaca zero. Parentela é escola santa, sempre que a vimos daqui. Cada qual encontra em casa aquilo que fez de si. Ame, perdoe, sirva e ajude. Quanto ao mais, meu caro irmão, se você sofre em família, não reclame, aguente, João. Terrível poesia de Cornélio Pires. Vejam, portanto, meus irmãos, que os problemas, os desgostos em família ganham um novo significado, nova interpretação. E segue Kardec, e aí a gente volta no texto dele, quando ele fala também para a gente que as dores físicas encontram explicação e consolo também dentro da doutrina espírita. E de fato, quando a gente vai no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os aflitos, nós vamos ver, meus irmãos, no item 4, que tem lá o subtítulo Causas atuais das aflições, que mostra para a gente o seguinte: nem tudo que a gente passa na vida é resgate do passado. Muito do que a gente vive é devido às nossas atuais ações ou omissões, aos nossos atuais distúrbios, aos nossos atuais desleixos, a nossa atual invigilância, a nossa atual desídia conosco mesmos. E nesse item do Evangelho, para os irmãos terem ideia, ele comenta assim conosco: remontando-se a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade, menos bebida? Quantas doenças e enfermidades
decorrem da intemperância e dos excessos de todo jeito. E nesse ponto que a gente explica grande parte, meus irmãos, dos problemas das dores físicas que nos atingem na vida. Por exemplo, rapidamente, muitos dos problemas que às vezes a gente enfrenta no que diz respeito ao aparelho digestivo, a nossa capacidade de se alimentar, deriva às vezes do excesso ou da alimentação, da ingestão de líquidos impróprios, nocivos à saúde. Não tem causas em vidas passadas. Às vezes é a nossa gula atual, é a nossa invigilância atual com aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo, voluntariamente. Então, está aí também uma nova explicação, uma nova interpretação das dores, dos problemas de saúde que nos visitam, convidando o Evangelho e a doutrina espírita a gente olhar um pouco mais para a conduta nossa, para os hábitos nossos e possivelmente reeducá-los, transformá-los, modificá-los para melhor. Finalmente, meus irmãos, consta aqui ainda para a gente um último item que Kardec comenta, que também está dentro desse alívio que Jesus nos oferece por meio do Consolador, que é a respeito da perda de seres amados. Também nesse item, vindo ao mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter aqui o item 21 que fala assim para a gente: perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisai elevar-vos acima do dia a dia da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor, se a gente compreendesse melhor todas as dores que nos chegam, nelas encontrareis sempre a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária importância que os atirareis para o último plano. E a mensagem continua, meus irmãos. Mas a gente observa que muitas vezes a perda de um ente querido, e especialmente no caso de um filhinho, que toca demais o coração de um pai e de uma mãe, talvez de uma forma indescritível, tudo isso tem uma razão de ser, tem uma finalidade. A literatura espírita é repleta de casos que ilustram isso para a gente. Algumas vezes, meus irmãos, é uma forma, é uma encarnação que complementa o período que aquele espírito precisava viver, às vezes aí por uma vida mais curta, mas que teve para ele uma finalidade educativa. Aí para os pais que tanto sofrem, muitas vezes, meus irmãos, é uma das formas mais intensas da pessoa ser convidada a refletir na vida espiritual. É uma das formas mais dolorosas, mas que em muitos casos tem esse papel educativo para os pais. E concluindo a nossa participação, nós temos um caso ocorrido em torno da vida do Chico, que está no livro Notáveis Casos de Chico Xavier. Vejam aqui a respeito desse assunto que a gente conclui. O bancário de Belo Horizonte. Trata-se de uma situação real, muito triste, mas com um final feliz. Havia em Belo Horizonte um bancário que apreciava a pescaria. O casal tinha uma filha que completou 2 anos de idade. Num domingo, foram pescar e a levaram. Ele pescava com a esposa e a filha numa canoa. Por uma infelicidade,
O bancário pulou para salvá-la e, quando conseguiu apanhá-la, ela já estava sem vida. Desesperado em prantos, com a menina nos braços, fez o juramento de nunca mais pensar em pescaria. Com um profundo sentimento de culpa, a vida dele já não tinha mais sentido. Não saía de casa a não ser para o trabalho. Deixava o lar cabisbaixo, conversava pouco, cumpria o seu dever no banco e voltava para casa. Tempos depois, o casal teve uma outra filha. Quando ela completou 2 anos, num domingo, o bancário comentou com a esposa: hoje me deu uma coisa, me deu uma vontade irresistível de pescar e vou levar nossa filha. A segunda filha, né? A esposa, assustada, refutou: você está doido? Então eu vou junto, e ela não entra nessa canoa. Foram ao mesmo lugar da tragédia. Ao chegar ao local da pescaria, a menina assustou-se e, bastante nervosa, exclamou ao pai: 2 anos, cuidado, papai, senão eu vou morrer de novo. Que pescaria o quê? Dirigiram-se a Pedro Leopoldo e procuraram Chico, que, ouvindo atentamente o relato dos pais, afirmou com seu complacente sorriso: a filha tão querida voltou. Com essa revelação feita pelo Chico, os pais deixaram Pedro Leopoldo felizes, regressando ao seu lar e se tornaram espíritas. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Bem-aventuradas as palavras que consolam, as mãos que auxiliam, o remédio que cura, a esperança que fortalece e que nos torna felizes. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui diante de um dos capítulos mais curtinhos do Evangelho, segundo o Espiritismo, mas em compensação dos mais maravilhosos, porque ele fala, ele nos ensina, nos reporta em síntese o maior significado da missão de Jesus aqui na Terra. Sem dúvida nenhuma. E nós, ao analisarmos, ao estudarmos esses capítulos já por algumas vezes, e verificarmos que todos os sofrimentos, como dito aqui há pouco, as misérias, as decepções, as dores físicas, seja as doenças, né, a perda dos seres amados, tudo isso só é possível de ser consolado com eficiência se nós tivermos fé na vida futura. De outra forma, o sofrimento é duro de suportar, ou os sofrimentos são duros de suportar. Sem a fé e a esperança no futuro, nós não conseguimos fortalecer a nossa capacidade de suportar de forma eficiente as situações do mundo, que às vezes nos pegam das mais variadas formas. Muitas com origem em vidas passadas, outras com origens nessa própria vida, como vimos aqui no estudo já iniciado pelo Lucas. Então, o primeiro ponto é a fé no futuro, é a certeza de que estamos aqui numa passagem, de que somos espíritos temporariamente revestidos de um corpo físico. E, posteriormente, na confiança que nós todos precisamos ter, já que todos cremos em Deus, e
cremos na infinitude de suas possibilidades, suas virtudes, nós precisamos ter confiança nas leis de Deus. Quando conseguimos reunir esses dois fatores, ainda que nós não tenhamos assim uma noção de vida futura como a doutrina espírita nos dá, e eu tenho certeza de que todos os irmãos e as irmãs aqui já presenciaram irmãos nossos passando por sofrimentos grotescos às vezes, e muitas vezes sem serem espíritas, mas dizerem assim: eu tenho muita confiança que Deus está no meio. Aí quando é uma perda, por exemplo, alguém dizer assim: eu tenho confiança de que essa pessoa que está faltando está ao lado de Jesus. É uma forma de demonstrar de maneira muito clara que existe algo além dessa experiência passageira da vida. Então é muito importante nós situarmos de forma muito clara de que, na medida em que nós avançamos no conhecimento espírita, nós vamos fortalecendo a nossa capacidade de suportar as dificuldades da vida, sem dúvida nenhuma. E normalmente os espíritas são os mais frágeis e tiveram a bênção do conhecimento espírita para se fortalecerem, deixando para trás essas fragilidades que possivelmente viabilizariam nossa vida aqui na Terra. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se não fosse a doutrina espírita na minha vida, com certeza a minha capacidade de suportar os pequenos dissabores que eu já suportei em minha vida me trariam problemas maiores. Porque tamanha a minha fragilidade que eu sequer estaria apto para os pequenos desafios. Tudo me pareceria absolutamente indigesto do ponto de vista de ser suportado. Então a doutrina espírita nos fortalece porque nos mostra com clareza por que nós temos que ter a fé no futuro. Por que essa esperança de, no mundo espiritual, nós revermos as amizades, os amores, os parentes, que no mundo espiritual nós reingressaremos na face verdadeira da nossa vida e, portanto, as questões da terra já não passam a ter a mesma dimensão. E Jesus então nos iniciou nisso. E aí, contextualizando o capítulo 28, o capítulo 11, versículos 28 a 30 de Mateus, a gente sempre, de vez em quando, contextualiza como que aconteceram os ensinos de Jesus. Nós vamos ver que no capítulo 11, lá no item 20, Jesus estava viajando com seus discípulos, passando por diversas cidades, especialmente pelas cidades onde ele mais operou os chamados milagres, onde ele foi mais ativo do ponto de vista dos benefícios, do auxílio, dos fenômenos, em que ele promoveu os fenômenos mais maravilhosos possíveis, levantando paralíticos, devolvendo a vida das pessoas, dando luz aos cegos, fazendo ouvir os surdos, limpando os leprosos, os feridos, e sobretudo ensinando o seu evangelho de luz e de bênçãos para todos. E ele se refere lá no versículo 20, as 3 cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E aí ele fala: olha, Betsaida, Cafarnaum, Corazim, vocês serão julgados com muito mais rigor do que, por exemplo, Tiro e Sidom e até mesmo Gomorra, porque vocês tiveram o que os habitantes daquela cidade não tiveram, em tanta profusão.
que foram os ensinos que eu vos dei. Portanto, abram os olhos, porque Sodoma, Tiro e Sidom serão tratados com muito mais complacência. Ou seja, o mestre queria dizer para toda a humanidade que aqueles que tivessem tido a oportunidade de ouvir os seus ensinos, imediatamente assumiriam uma responsabilidade imensa perante as leis divinas. E essa responsabilidade, segundo nos narra aqui o evangelista Mateus, ela foi delimitada de maneira grave pelo Cristo, né? Como um alerta a toda a humanidade e em especial a toda a cristandade, que de um lado receberia as luzes definitivas para a conduta de suas vidas, mas por outro lado haveriam de ser muito mais responsáveis pelos desvios e pelos transtornos que causassem a obra do Senhor. E aí nós lembramos até do nosso Brasil, para onde foram transplantadas as raízes do Evangelho de Jesus. As Américas, o Novo Mundo, especialmente ao sul, como nos narra Alberto de Campos, quando, avistando a pátria do Cruzeiro, nós estaríamos enxergando o porvir de uma nova humanidade, uma humanidade diferente, uma humanidade que pautasse não apenas pelos rigores de um comportamento ético inconfundível, que de fato valorizasse os verdadeiros princípios da vida, o respeito ao próximo, o respeito à pátria, o respeito aos concidadãos, o respeito à família, o respeito aos necessitados, o respeito a todos, indistintamente, o respeito à forma de crer, à forma de agir, à forma de pensar dos semelhantes, mas, acima disso, sobretudo, o amor a todos esses semelhantes, indistintamente, sejam os nossos irmãos inferiores da criação, vamos dizer assim, que são os animais irracionais, a quem nós devotamos tanto carinho, sejam os nossos irmãos da racionalidade que estão convivendo conosco, numa vida de dificuldades, mas, apesar dessas dificuldades, de inúmeras oportunidades para nós demonstrarmos, espíritas que somos, a capacidade que já deveríamos ter de amarmos melhor o nosso semelhante. Somos seres, repito, espirituais, temporariamente revestidos de um corpo físico. E logo isso vai passar. E junto com esse corpo físico, certamente passarão as ilusões, os equívocos, os objetivos não muito importantes que foram traçados equivocadamente por nós, os desvios de conduta, de comportamento, a falta de ética, de empatia, de perdão, de comprometimento com os indivíduos e com a sociedade. Isso tudo vai passar e nós vamos desembocar no mundo espiritual herdeiros daquilo que nós construímos. E aí nós vamos ter que sermos obrigados a fazer uma reflexão do que fizemos com esse patrimônio maravilhoso que Jesus nos legou. E que nós, cristãos da modernidade, embora caminheiros de muitos e muitos séculos passados, em que mesmo com as luzes do cristianismo não nos convencemos da realidade da Boa Nova em nossas vidas, somos agora instados pela luz do raciocínio a compreender o Evangelho de Jesus, graças a Deus. Mas é importante que façamos dele o nosso manual de comportamento do dia a dia, porque é isso que o Evangelho é.
Jesus não representou, não inaugurou aqui na terra mais uma religião. Fez muito além que isso. Muito além disso. Jesus inaugura um novo código de conduta para que nós observássemos e a partir dessa observação pudéssemos, enfim, nos libertar definitivamente em busca da nossa autoiluminação. É por isso que a verdadeira transformação do planeta está fundamentalmente ligado à transformação individual de cada um de nós. Nós, meus irmãos, temos que compreender então o chamamento de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso chega a ser emocionante. E quem sofre sabe o que eu estou falando. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É uma prece. Uma prece que Jesus entoou para que a humanidade inteira não apenas o ouvisse, mas fundamentalmente o sentisse. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, o meu chamado, que quando atendido nos traz um doce e suave desejo de transformação. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Meus irmãos, se nós pudéssemos entrevistar aquelas criaturas que ainda são minoria no planeta, mas estão aí permeando e sustentando a nossa sociedade, como que elas vivem a partir da compreensão dos ensinos do Cristo, mas mais que isso, a partir da aplicação diária de grande parte desses ensinos, elas vão dizer assim, trocando em miúdos: eu sou feliz. Mas como feliz se você tem tantas dificuldades? Às vezes você passou por tantos percalços, por tantas limitações, por tantos desenganos, por tantos abandonos. Mas ela vai continuar dizendo: eu continuo sendo feliz. Porque a felicidade é algo que nós conquistamos no interior da nossa vida. Os discípulos e os cristãos dos 3 primeiros séculos eram felizes apesar de não terem direito nem à vida. No entanto, eram felizes. Desciam cantando para o martírio. E os romanos não conseguiam compreender aquela força de criaturas que eram condenadas aos flagelos mais absurdos do ponto de vista da humanidade e que ainda desciam felizes, exaltando um Deus e um Cristo que eles nem de longe podiam compreender, os romanos e os seus algozes. Porque a felicidade é esse estado de espírito que nós conquistamos, e aqui a questão 920 é muito clara, a questão do livro dos Espíritos, quando diz assim: pode a criatura humana gozar de completa felicidade na Terra? Não, evidente que não. Completa não, porque a Terra é um mundo de expiações e de provas. E eles respondem: não, por isso a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males, e o ser tão feliz quanto possível é ser feliz aqui na Terra. Ou seja, na medida em que nós vamos focando nas nossas reais necessidades de aprimoramento, que é o quê? Não é nada fugaz assim, metafísico: eu preciso me aprimorar, eu preciso melhorar como vizinho, como irmão, como irmão, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como cidadão, como cidadã. Eu preciso ser mais fraterno, preciso ser mais calmo,
Eu preciso dialogar mais ao invés de gritar, tentar ouvir as pessoas antes de formar juízos. Eu preciso iniciar o processo de compreender melhor as pessoas, aceitá-las como elas são, não distingui-las nem diferenciá-las, e sempre que possível, e na medida das nossas possibilidades, eu preciso ajudar essas pessoas. Eu tenho que sair de dentro do meu mundinho apenas. Eu tenho que levantar da minha poltrona, como dizia o nosso irmão Zé Geraldo há muitos anos, aqui nessa casa, e buscar aqueles que me pedem auxílio e ajudá-los de alguma maneira. Conselho, um ombro amigo, um braço forte, um aperto de mão, um sorriso, um auxílio, quando for possível, material, um abraço verdadeiro, um conselho, extirpando definitivamente do nosso palavreado a crítica mordaz, o julgamento desnecessário, a ferida que a gente às vezes abre com uma palavra mal colocada, o descaso, o desprezo, o rancor. É isso que se trata a nossa vida aqui na Terra. Trocando em miúdos, gente, é isso que nós temos que fazer aqui. Ou então nós vamos ser intelectuais, se buscarmos a intelectualidade, mas muitas vezes infelizes. Vamos ser riquíssimos, se buscarmos a riqueza que for a nossa prova, mas muitas vezes infelizes. Vamos ter um sucesso total no contato com as pessoas, vamos ser destacados para os olhos da sociedade de carne, mas seremos infelizes. Ou vamos ser altamente poderosos, mas solitários e tristes. Porque não se trata disso os objetivos que nós tivemos que nos comprometer no mundo espiritual quando pedimos essa encarnação. Meus irmãos, nós verificamos que Jesus, ainda dentro do contexto que traçamos, ele, após essa passagem por essas 3 cidades, ele então começa a ensinar a todos que ali estavam que ele era o Cristo da consolação. E ao mesmo tempo em que ele admoestava aqueles que não ouvissem os ensinamentos e não praticassem, ele dizia o seguinte: olha, apesar de tudo existe um Deus que não é o Deus que pune e nem muito menos o Deus dos exércitos, como os próprios judeus acreditavam que esse seria o Deus verdadeiro. Mas é um Deus amigo, é um Pai bondoso, um Pai carinhoso. E eu sou assim também, porque eu sou filho dele, eu compreendo melhor do que a humanidade inteira e vim trazer à humanidade inteira a compreensão desse Pai amoroso e perfeito, o Senhor do universo, que se preocupa com toda a sua criação distintamente. E aí então nós vamos encontrar Jesus, por exemplo, passando evidentemente na dimensão crística, que nós não temos condições de avaliar, mas pelas mesmas dores que nós passamos aqui na terra. Vamos encontrar o Cristo, por exemplo, no Monte das Oliveiras, acompanhado de Tiago, João e Pedro, sofrendo, depois de pedir diversas vezes, o abandono e o descaso dos seus discípulos. E mais, sabedor que daí a algumas horas ele seria traído por um outro discípulo, Judas Iscariotes. Então, que é dor pior do que o abandono e a traição? Especialmente daqueles a quem a gente mais ama. É uma dor profunda. E o Cristo passou por isso. E, no entanto, ele não julgou os seus discípulos. Nós temos uma lição muito bonita de irmão X, em que o
um espírito representando a divindade, um espírito demoníaco, aproxima-se do Cristo e fala: você está na cruz aí, desce daí que eu vou te dar o mundo. Mas a partir do momento que você reconhecer que aqueles que você mais confiou foram os que te traíram. E foi falando de um por um. E aí Jesus então lembrou que essa lição chama-se a última tentação. Aí Jesus foi encontrando uma justificativa para todos aqueles que o adoraram, entendendo que eles eram muito mais frágeis do que propriamente maus. E é isso que nós temos que compreender ao observarmos a nossa vida com aqueles nossos irmãos. A pessoa fala assim: não, porque tem que ter pena de morte. Gente, nós estamos na civilização do 3º milênio. Nós não podemos desejar a pena de morrer para quem quer que seja. Nós precisamos desejar a vida para que as pessoas possam se reconstruírem. Mas isso é impossível. Impossível como? Impossível numa sociedade que ainda não se preocupou efetivamente em educar os seus filhos. Aí é impossível. Nós vamos ter masmorras. Mas no momento em que nós começarmos a pensar seriamente na educação, no momento em que nós começarmos a pensar seriamente nas relações familiares, num tom superior, num tom de grandeza e de respeito, isso não vai ser impossível mais. Nós vamos educar sim os nossos filhos e os filhos dos nossos irmãos e irmãs para que eles não se transformem em monstros sociais do futuro. Porque Jesus fez isso conosco. Ou quem aqui acha que nós fomos criaturas muito boazinhas nas reencarnações passadas? André Luiz, em algumas das suas obras, nos mostra de maneira muito clara que nós não temos condições de permanecermos razoavelmente equilibrados se soubermos o que nós fizemos na 2ª ou 3ª encarnação anterior à última, ou talvez até na última. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender esse amor que Jesus nos prometeu, e precisamos entender que Ele nos traz, sobretudo, a possibilidade de arrependermos dos nossos erros e provocarmos um novo recomeço. Por que não? Se tem algo que nos possibilita estar aqui hoje falando e estudando com vocês, é sabermos que, no meu caso, eu tenho possibilidade de recomeçar algumas vezes, porque senão eu não poderia nem estar aqui pelos defeitos que eu tenho. E nós então sabemos que o Cristo, tendo palavras de vida eterna, nós compreenderemos bem a extensão do seu amor quando nós cairmos, muitas vezes derrotados nos caminhos da vida. Quando os males, as doenças, as tristezas nos colherem aqui na terra, e de repente, no auge dos nossos desesperos, nós encontrarmos os seus braços estendidos para nós. Mas como Jesus vem em minha busca, ao meu encontro? É lógico que vem. Ele tem as suas formas, os seus representantes para fazer isso. E nós aqui gostaríamos de terminar em 5 minutos. Uma vez que o Lucas tomou 5 minutos do meu tempo. Meu amigo querido. Uma página de Irmão X, meus irmãos e irmãs, do livro Contos e Apólogos. É uma das páginas mais lindas que o Irmão X tem. E normalmente eu paro no final dela, mas vou conseguir ler, sem dar vexame. Ela já foi lida aqui algumas vezes, muitos aqui se lembrarão, mas todas as vezes que nós a lemos com o espírito de, vamos dizer assim, dentro de um clima de estudo a respeito do Evangelho,
não tem como nós não nos emocionarmos. Em Jerusalém, ela se passa em Jerusalém, nos arredores do templo. Uma enfeitada mulher encontrou um nazareno de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso, e fixou seu olhar neste nazareno estranhamente. Arrebatada numa onda de simpatia que se irradiava dele, corrigiu as dobras da túnica muito clara, colocou no olhar indizível expressão de doçura e, deixando perceber nos balanços do corpo frágil a visível paixão que a possuía de súbito, abeirou-se do desconhecido e falou sussurrante: jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Indicou extensa vila cercada de rosas, à sombra de um arvoredo acolhedor, e concluiu, e continuou: inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do conforto, do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil, encontram o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio jovem do vale não tem a carícia dos meus braços, e a romã saborosa não possui o mel dos meus lábios. Vem e vê, dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho inebriante. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo, uma planta com perfume, e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinas exercitados em palácios ilustres. Ante a incompreensível mudez daquele jovem viajor, tornou súplice, depois de uma leve pausa: jovem, por que não me respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende meu convite. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas, e notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou já um tanto agastrada: e aí, não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, ajaizada de enfeites, ou seja, toda adornada de enfeites, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos, em ironias e partiu. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu-lhe socorro para uma infeliz criatura atormentada de sofrimentos. O mestre seguiu-a sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava, carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava
da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava se aproximar. Olhou o mestre e reconheceu. Era o mesmo mancebo nazareno de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura, e convidou: vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca, jamais se extingue a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida que foi pela dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, prosternou-se fraternal junto dela e aconchegou-a de manso. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou em voz reticenciosa e dorida: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia? Que viestes fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, respondendo apenas: agora sim, venho satisfazer-te os apelos. E recordando-lhe as palavras do primeiro encontro, acentuou compassivo: descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Nós estamos pedindo que o nosso irmão se levante para encerrar a nossa reunião dessa noite. Querido Mestre Jesus, ainda envolvidos pelos fluidos de paz dessa noite, queremos agradecer o consolo que aqui recebemos, através do Espírito de verdade, Consolador prometido, que vem mais uma vez nos consolar e aumentar a nossa visão espiritual com vistas a um futuro melhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós que aqui nos encontramos, de acordo com o grau de merecimento e a necessidade de cada um. Pedimos também que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos hospitais, aos cancerosados, aos leprosados, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que o emissário seu esteja presente, levando consolo, a resignação, a paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, porque vosso é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para todos sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, dos nossos guias, instrutores e benfeitores espirituais, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para encerrarmos os estudos e